Estamos continuando os nossos estudos, as nossas pregações em 1 João, e trata-se aqui da série Evidências de Vida Eterna, primeira carta de João. E o texto hoje é 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 6, capítulo 3, versículo 24, capítulo 5, os versículos 2 e 3. Lá a palavra do Senhor diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Agora, capítulo 3, versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E capítulo 5, os versículos 2 e 3. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Muitas vezes nós queremos saber, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E esse texto justamente traz algumas orientações para nós descobrirmos, para nós sabermos qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para mim e qual é a vontade de Deus para você. E aqui João começa esse texto de uma forma muito interessante. Ele diz, filhinhos. João, nessa época da sua vida, já era um vovozinho. E ele chamava os seus filhos com muita ternura, os seus filhos espirituais com muita ternura. Filhinhos. Ele quer que os seus filhos cresçam na fé. E ele quer que eles resistam à tentação. E João aqui quer que eles evitem os caminhos errados. Preocupação desse apóstolo velhinho já com seus filhos espirituais. E ele escreve essa epístola com um profundo desejo. E o desejo é, filhinhos, não pequem. Não pequem. Esse é o desejo desse velhinho, cheio de ternura. Vamos lembrar o que é pecar. Pecar, ou pecado, vem de uma expressão grega chamada amártano, ou do hebraico atá. E o que significa errar o alvo. Então, no original,
pecar significa errar o alvo. Você vai numa direção, mas essa direção está na direção errada. Você errou o alvo, você pecou e você não chegou onde deveria chegar. Você não alcançou a meta que Deus tinha para você. Então você errou, você pecou. Então pecar é errar o alvo. E quantos tiros nós temos que dar na vida, não é verdade? A gente tem que acertar tanta coisa, e vem a pergunta: Senhor, qual é a tua vontade afinal? O que o Senhor deseja de mim? O que Ele deseja de você? Mas aqui, João, cheio de ternura, também diz: queridos, se vocês erraram o alvo, eu tenho uma boa nova. Eu tenho uma boa notícia para você que errou o alvo. E a notícia é a seguinte: nós temos um intercessor. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. É verdade. Deus não fica impassível diante do nosso pecado. Deus não é aquele que não dá bola se você pisa na bola. Mas Deus é um Deus justo. E todo erro, todo pecado tem consequências. Não sei como é que é o departamento lá no céu, mas lá tem um arquivo chamado Klaus. E nesse arquivo são anotados todos os meus procedimentos, o meu agir. Aliás, você também tem, sabia? Cada um de nós tem uma capivara lá em cima. E ai se bater essa capivara. Metros e metros. E esse processo, ele vai estar lá na porta de entrada do céu. Você vai chegar no céu e aí eles vão perguntar, olha, já sabe o seu nome, né? Então, puxa o arquivo aí. Aí puxa o arquivo Klaus. Dá uma pilha assim. Tá ruim tua situação, Klaus. Desse jeito você não entra. Desse jeito vai para o elevador que desce. Mas nesse momento tem um outro livro que vai ser aberto. Um momentinho. Antes de pegar o elevador para descer, vamos checar aqui. Olha o livro. Está lá, Klaus. Por que meu nome está lá? Porque o livro onde meu e seu nome estamos inscritos, se um dia nós pedimos para Jesus perdoar os nossos pecados. Disseram, ainda bem, hein? Tomou a decisão certa. Finalmente tomou a decisão certa, aceitou Jesus. Pode entrar. Aquele arquivo vai ser jogado fora. Por quê? Porque o meu e o seu nome vai constar no livro da vida. E esse livro da vida nos vai dar acesso ao Pai. Portanto, é importante, na hora que você chegar lá, você está em ordem com esse assunto. Se não, pega o elevador que vai descer. E o desejo, justamente, de João é: filhinhos, não pequem. Não pequem. Mas se pecarem, tem um advogado. Jesus Cristo justo. Que nos perdoa todos os pecados. E Ele realmente vai cobrir o prejuízo, porque Deus é justo. Nós vamos ser julgados por tudo aquilo que fizermos. Mas se Jesus cobriu os nossos pecados, nós temos acesso ao Pai. E por isso é tão importante que Jesus, que foi a propiciação pelos nossos pecados,
ou seja, Jesus que assumiu a nossa dívida, ele realmente nos dá condições de estarmos com Deus. Custou muito para Jesus pagar pelos nossos pecados. Agora vejam, na oração do Pai Nosso, o que a gente ora? Pai, perdoa as nossas dívidas. E como é que continua? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Foi difícil Jesus pagar pelos nossos pecados. E nós, da mesma forma, devemos perdoar aqueles que nos devem. Quando pecamos, nós causamos prejuízo. Alguém saiu prejudicado. Se pecamos apenas moralmente ou na nossa mente, a princípio ninguém vai ser prejudicado. Mas se pecamos contra alguém, nós causamos o prejuízo. Se alguém peca contra nós, ele nos causa um prejuízo. O que é perdoar? Perdoar é você dizer, ok, eu vou pagar por esse prejuízo. A pessoa me deve R$1.000, mas eu perdoo, portanto eu vou cobrir esses R$1.000. Jesus fez exatamente isso conosco e também é isso que devemos fazer com os outros, perdoá-los, assim como Jesus nos perdoou. Jesus pagou a nossa dívida e é necessário que tenhamos essa certeza de que nada nos separa de Deus quando pedimos perdão ao Senhor. E com isso é restabelecida a comunhão com Deus. E o nosso texto continua no capítulo 2, de 3 a 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece dele deve andar como ele andou. E aqui então existe uma sequência que o texto nos ensina. Não adianta só conhecimento sobre Deus. Não adianta só você conhecer muitos versículos bíblicos. Conhecê-los, quem sabe, de cor. Excelente. Mas não é só isso. Não adianta você ter profundos conhecimentos teológicos. Não adianta você frequentar muitas reuniões religiosas. Não faltar a nenhum culto. Tudo isso é bom, mas não é o suficiente. Não adianta só conhecer a Deus. O que nós precisamos é obedecer a Deus. E as coisas mudam quando aquilo que aprendemos, aquele conhecimento se transforma em ação. Quando começamos a agir de acordo com a vontade de Deus. E é interessante, quando nós conhecemos e quando nós praticamos, existe um subproduto muito importante, que é nós conhecemos a vontade de Deus. Certo homem de negócios cristão, ele disse, como é possível fazer a vontade de Deus se ele não se comunica comigo? Outro afirmou, gostaria somente de fazer a vontade de Deus, mas como vou fazê-lo? Não sei qual é. Essa é uma dúvida importante. Devemos conhecer, devemos praticar. Mas como então vamos ficar sabendo da vontade de Deus para a nossa vida? Caso bem prático. Você vai comprar uma casa. É ou não é a vontade de Deus? A gente quer acertar o alvo. A gente
não quer errar o alvo. Ou, eu estou gostando de uma menina, será que devo ou não devo namorar com ela? Será que devo me envolver com ela ou não? Qual é a vontade de Deus nesse caso? São coisas que diariamente nós nos colocamos a pensar. Qual é a vontade de Deus? E todos nós queremos fazer a vontade de Deus, porque a gente sabe, se nós fizermos a vontade de Deus, nós não vamos errar o alvo, certo? Nós vamos acertar o alvo. Muitos cristãos hoje em dia estão confusos. Eles não sabem qual é a vontade de Deus. Não sabem tomar decisão correta. Não sabem exatamente qual é o caminho correto. E aqui vem a conclusão do texto. Aquele que quer conhecer a vontade de Deus, primeiro precisa praticá-la. Se você quer saber a vontade de Deus, você tem que praticar a vontade de Deus. Não adianta só nós sabermos muitas coisas sobre a Bíblia, mas se quisermos saber de fato a vontade de Deus, nós temos que praticar aquilo que a Bíblia ensina. Ou seja, de uma forma bem simples, como acabamos de cantar, obedecer. E quanto mais nós obedecemos a Deus, tanto mais nós vamos conhecendo a vontade de Deus. Quanto mais você pratica a vontade de Deus, tanto mais você vai vivendo na vontade de Deus. Se você não está vivendo na vontade de Deus, é difícil você descobrir qual a vontade de Deus. Então, o primeiro passo para conhecer a vontade de Deus é o quê? Praticar o que Ele nos ensina. E o texto de hoje ele é bem claro nesse ponto. Não vamos chegar à verdade que tanto procuramos se não obedecermos aos seus mandamentos. Quanto mais obedecermos à vontade de Deus, mais conheceremos a Deus e, consequentemente, conhecendo a Deus, também vamos saber a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui se trata, queridos, de uma espiritualidade que funciona. Essa funciona. Se conhecemos, se praticamos, aí vamos conhecer também cada vez mais a vontade de Deus para nós. Capítulo 3, versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Desse modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E aqui vemos que através da obediência aos seus mandamentos, ou seja, a vontade de Deus, nós também percebemos cada vez mais a presença do Espírito Santo na nossa vida. E o que o Espírito Santo faz em nossa vida? Nos conduz à verdade. Nos conduz à verdade. Quanto mais nós dermos espaço para Deus na nossa vida, tanto mais também o Espírito Santo preenche em nós. Sim, pastor Carlos, mas tem ainda na minha casa o quarto da bagunça. O Espírito Santo ainda não entrou no quarto da bagunça. O que eu tenho que fazer? Limpa. Põe para fora as coisas do quarto da bagunça. O Espírito Santo também entra lá. O Espírito Santo, ele não arromba nenhuma porta. Ele vai entrando na sua vida a partir do momento que você vai criando espaço para ele. E quanto mais espaço a gente cria para ele, ele vai nos preenchendo. E a palavra bem clara diz: enchei-vos do Espírito. Como é que vamos nos encher do Espírito? Fazendo a vontade de Deus e limpando a nossa vida, dando espaço para ele. Espírito Santo em nós, que é o selo de Deus na sua vida. Quando você entrega ao Senhor Jesus a tua vida, confessa os seus pecados,
Ele coloca em você um carimbo. Você é meu. Carimbou de que forma? A presença do Espírito Santo na sua vida. E esse Espírito Santo, ele vai conduzir você a toda a verdade. Deus, ele quer o melhor para você e para mim. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus maravilhoso. Ele quer o quê? O meu e o seu melhor. E Jeremias 29:11 diz algo que é importantíssimo para nós. Veja o plano de Deus para você e para a minha vida. Lá em Jeremias 29:11 lemos: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então vocês vão me achar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Com todo o coração. Como é importante essa questão de buscarmos ao Senhor com todo o coração. Com todo o amor que temos por Ele. E Salmo 38, versículo 8 também diz: o Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Isso o Senhor promete na sua palavra, para você e para mim. Em primeiro lugar, Ele tem planos de bênção para você. Em segundo lugar, Ele nos vai ensinar o caminho. E como é importante, então, nós não somente conhecermos a vontade dEle, mas praticarmos a palavra dEle. Então, o primeiro passo, realmente, para que saibamos a vontade de Deus, é estarmos praticando a vontade de Deus. E aqui, então, tem uma chave, a chave mestra, aquela que abre a porta principal. Capítulo 5, versículo 2 de 1 João. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. O Senhor exige cada coisa de mim, eu acho que não vou conseguir. Começa a praticar. Começa a colocar em prática. E você vai ver que você consegue. Você consegue. Deus nunca vai pedir algo de você que você não consegue. Ele vai pedir de você algo que você tem capacidade. Ele sabe que você tem capacidade. Mas muitas vezes nós achamos, eu não consigo. Assim como Moisés, eu não consigo. Manda outro que o Senhor há de enviar, menos a mim. Eu sou pesado de língua. Mas Deus sabe. Ele nunca vai pedir algo de você que você não consegue realizar. Deus, Ele nos conhece. Ele sabe exatamente o que fazer. E os seus mandamentos, aquilo que Ele pede de você e de mim, não é pesado. Temos condições de realizar. Então vem a pergunta final. Então, como vamos tomar decisões corretas? Como vamos decidir corretamente as coisas na nossa vida? Em primeiro lugar, Deus nos comunica a sua vontade, e veja que interessante, dando o desejo de fazer o que Ele quer que façamos. Deus coloca desejo no seu coração. Deus coloca desejos no seu coração. Por isso, quando você quer alguma coisa, sente que é hora de fazer, vamos começar a ficar esperto. Senhor, isso vem do Senhor ou não vem do Senhor?
esse desejo que eu tenho, desejo ardente no meu coração, é do Senhor ou não é do Senhor? E aqui Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos ajuda. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, eu tenho esse desejo. Esse desejo vem de Deus. Segundo passo, Deus dá o querer e o realizar. Eu tenho recursos para realizar esse meu desejo. Eu tenho condições de realizar esse desejo. Uma checagem que a gente tem que fazer. Se eu não tenho recursos, não é a vontade de Deus. Ou melhor, se eu não tenho recursos agora, vou esperar até que eu tenha recursos para realizar a vontade de Deus. Então Deus trabalha com os nossos sentimentos também. Esse desejo que eu tenho é realmente o desejo que vem da parte de Deus? E se for o realizar, as condições de realizar esse desejo, eu tenho as condições? Pode ser que tenhamos o querer, o desejo, mas não temos o realizar, os recursos, os meios. Isso é um sinal de que não é a vontade de Deus, ou ainda não é tempo para realizar a vontade de Deus. Mas pode acontecer também que eu tenho o desejo de fazer, eu tenho os recursos, e agora? Já vou fazer? Espera. Isaías 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Paz. Então, eu tenho o desejo, eu tenho os recursos. Devo seguir em frente? Eu estou sentindo a paz de Deus em relação a esse assunto? Eu estou em paz comigo, estou em paz com Deus em relação a esse assunto? E às vezes a gente tem o querer e tem o realizar, mas não sente paz. Para, não segue adiante. E como é que a gente tem esses sentimentos corretos? Porque a gente já está o quê? Praticando, colocando em prática a vontade de Deus. Cada vez que você pratica mais, coloca em prática a vontade de Deus, mais você vai ter esse sentimento correto. Correto, porque os sentimentos às vezes enganam, mas o sentimento correto. E se você não sente paz em relação ao assunto, sinal de parada. Não vá adiante. Portanto, concluímos que qualquer um que está de acordo com a vontade de Deus, qualquer coisa que está de acordo com a vontade de Deus na sua vida, vem acompanhado com os recursos e vem acompanhado com a paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. A gente não sabe explicar exatamente, mas sentimos paz. Sentiu essas três coisas? Vamos em frente. Então vamos concluir com 4 perguntas. Estou disposto a fazer a vontade de Deus nessa situação? Tem tantas situações, mas estou disposto a realmente fazer a vontade de Deus nessa situação? Segunda pergunta. É desejo do meu coração fazer o que pretendo fazer? Realmente quero fazer isto? Terceiro, Deus está provendo os recursos necessários para realizar o meu desejo? E quarta pergunta, Deus me está dando paz para continuar a seguir meu desejo? E se a resposta é não para alguma dessas perguntas, não continua. Ainda não é hora para decidir. Mas, se for positiva, para as 4 perguntas, siga em frente. E a gente percebe que o caminho para tomarmos decisões corretas na vida sempre começa com um autoexame. Eu estou praticando aquilo que eu estou aprendendo do Senhor?
Primeira pergunta, se estou praticando. Apenas o conhecimento é insuficiente para que as nossas decisões sejam acertadas. E nós precisamos viver uma espiritualidade, não viver um estado zen, aí tudo na paz, não. Uma espiritualidade que tem que funcionar na prática. A nossa espiritualidade deve funcionar no nosso dia a dia. A nossa espiritualidade deve nos levar a não errarmos o alvo, mas buscarmos realmente fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. E aqui a chave da porta principal da nossa vida, a gente viu aqui, é o amor. O amor ao Senhor. A busca pelas coisas do Senhor. Cumprir e praticar as coisas ao Senhor. É o meu amor ao Senhor. Vivendo o amor a Deus, eu também consigo viver o amor aos filhos, aos meus irmãos. E percebemos que aquilo que Deus pede de nós, como a palavra garante, não é pesado. Você vai conseguir. Amém? Queridos, decidam. E tem um aspecto ainda que é muito importante. Às vezes nós temos as 4 respostas. Sim. Só que aí falta coragem. A gente não tem coragem de arriscar. A gente não tem coragem de entrar nessa proposta que Deus tem para nós. Né? E aí vale a recomendação de Deus a Josué. Seja corajoso. Seja corajoso. Decisões difíceis exigem coragem. Tome uma decisão. Tome uma decisão. É melhor decidir do que ficar parado. É melhor decidir do que ficar empurrando as coisas lá para frente. Se Deus te deu claramente o sinal dos 4 OKs, coragem, tome decisão. Entre nessa aventura com Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, Pai, porque a comunhão com o Senhor, a vida com o Senhor, o nosso amor ao Senhor tem consequências muito práticas na nossa vida. Obrigado porque através do Senhor e através da Sua palavra somos conduzidos a alvos certos e não ao pecado, que é errarmos o alvo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa vida, acertarmos os alvos, as boas obras, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado de antemão. E dá-nos, Senhor, também a fé, a coragem de andarmos naquilo que o Senhor preparou para nós, tomando as decisões corretas. Isso peço por mim e por cada irmão e irmã aqui presente. Em nome de Jesus. Amém.